Nesse vídeo, eu vou comentar sobre o gerenciamento de memória nas linguagens C++ e Java. Nós vamos ver que em C++ é preciso alocar e liberar os objetos manualmente, enquanto o Java possui um gerenciamento por coletor de lixo, que a gente chama de Garbage Collector. Essa é uma classe C++, uma classe produto, com dois atributos, código e preço. Antes de eu passar diretamente para o gerenciamento de memória, quero comentar sobre dois tipos de métodos bastante comuns em classes, que são os métodos modificadores, ou setters, e os métodos de acesso, ou getters. Esses tipos de métodos são fornecidos de forma pública para poder permitir ao usuário da classe modificar e acessar os valores dos atributos privados. Os setters são geralmente implementados da seguinte forma. Para o atributo código, ele recebe por parâmetro um inteiro e atualiza esse valor no atributo. Em geral, eles começam por set e depois vem o nome do atributo. No caso do preço, o parâmetro é um double, tipo double, e a atribuição é feita da mesma forma. Então, quando eu for alocar um objeto produto, dessa forma, eu posso chamar o método setCode para definir o código do produto e setPrice para definir o preço de um produto. Para poder recuperar os valores armazenados, se eu quisesse, por exemplo, exibir esses valores na tela do computador, eu preciso dos métodos de acesso, os getters. Os métodos getters são geralmente iniciados por get, seguido pelo nome do atributo, por exemplo, getCode. Então, ele tem que retornar um inteiro, e não tem nenhum parâmetro em geral. E o getPrice deve retornar um double. O valor do retorno, o tipo do retorno, é o mesmo tipo do atributo a qual eu estou querendo recuperar, claro. Então, agora, para exibir esses valores na tela do computador, é só eu, a partir do objeto que eu tenho a intenção de exibir os valores, fazer uma chamada aos métodos getters. Então, eu vou exibir o código, dar um espaço, e em seguida, exibir o preço. E uma quebra de linha. Pode parecer redundante ter que definir os métodos tanto de modificação quanto de acesso para cada um dos elementos dos atributos de produto. Mas nem sempre esse é o caso. Em muitos casos, nós temos vários atributos que não têm acesso do lado de fora da classe. Então, a gente só oferece setters e getters para aqueles atributos específicos que a gente quer permitir o acesso. Além disso, como eu já exemplifiquei no outro vídeo, você pode fazer um tratamento aqui dentro do método que permita fazer tanto a atribuição quanto a recuperação dos valores de uma forma controlada. Passando agora para o gerenciamento de memória, repare que nesse programa, nessa linha, nós alocamos dinamicamente um objeto, passando o valor da memória, passando a responsabilidade desse local na memória para o ponteiro P1. Então, essa alocação é feita de forma dinâmica. Em C++, eu preciso, caso eu aloque um objeto dinamicamente, liberar a memória relativa àquele objeto. Nesse caso, isso não está acontecendo. Para poder acompanhar isso de uma forma bastante interessante, existe uma ferramenta chamada Valgrind. Aqui nós temos o código-fonte implementado do produto. Nós vamos compilar esse programa. E é interessante que a gente faça
a compilação utilizando a opção "-g". Essa opção ela vai incluir informação de depuração na compilação. Opa, cometi um erro aqui bastante comum, tá, pessoal? Isso aqui é comum quando a gente é acostumado a implementar em C e passa para C++, que é utilizar o GCC ao invés do G++. Então fica aí já essa informação importante. Quando der algum erro assim muito grande, muito diferente do que você está esperando, veja se você utilizou realmente o G++ ao invés do GCC. Então agora sim, eu utilizei o G++ novamente e o nosso programa vai estar aqui, o executável. Ao invés de executar ele direto, dessa forma, nós vamos executar agora usando o valgrind. Para isso é só chamar valgrind e passar o nome do programa. Nessa execução, o valgrind nos trouxe as seguintes informações. Em uso, ao finalizar o programa, estavam 16 bytes em um bloco. O uso da memória foi com uma alocação e 0 liberações. Isso significa que nós perdemos 16 bytes em um bloco que foi alocado. Se a gente reparar o nosso código, é exatamente isso que a gente faz. A gente aloca um objeto, esse objeto tem o tamanho de 16 bytes, e depois a gente não libera essa memória. Para liberar a memória relativa a um objeto, nós usamos o delete. Então, delete P1 permite desalocar a memória ao objeto P1. Então, se a gente repetir agora a mesma compilação e execução pelo valgrind, ele vai mostrar que em uso ao finalizar estavam 0 bytes, foi feita uma alocação, uma liberação, e por isso no leaks are possible quer dizer que não tem vazamento de memória. Esse programa, valgrind, ele é bastante útil também para achar não só vazamento de memória, como erros de falha de segmentação, porque ele aponta as linhas de código em que é feita uma escrita indevida no lugar indevido da memória ou uma leitura no lugar indevido da memória. Então, ele é bastante útil especialmente para achar erros em C e C++. Em Java, é um pouco diferente a forma como nós vamos tratar a memória. Essa é a classe produto, idêntica à classe produto feita em C++, já com os métodos setters e getters aqui implementados. Ao instanciar um objeto, nós não utilizamos o asterisco como em C++, porque Java não possui o ponteiro explicitamente. Só que esse objeto P1, quando é chamado new para poder alocar o objeto, essa alocação ela é dinâmica. Como que é possível, então, não ter o ponteiro e ter a alocação dinâmica? Isso é tratado pela JVM, Java Virtual Machine. Eu posso utilizar o objeto normalmente, chamando os métodos necessários, por exemplo, setCode, setPrice, e imprimir os valores utilizando os métodos get. Para fazer isso, eu vou concatenar. Então, eu pego o código, concateno uma string com espaço e depois pego o preço e imprimo na tela. Isso aqui essa conversão para string é feita automaticamente por esse método println. Aqui eu não faço a liberação manual da memória. Não existe uma ferramenta como o valgrind que funcione, nesse caso, o valgrind em si não funciona bem com o Java. Então nós vamos compilar esse programa, vamos mostrar o que está acontecendo, mas não necessariamente vai dar para ver da mesma forma como foi feito em C++. Então nós vamos compilar usando javac, e rodar usando javaproduct. Tá tudo ok. A liberação não foi feita
mas quem faz essa liberação, quem realiza essa liberação não é o programador, é feita pelo coletor de lixo. Como que isso funciona? O coletor de lixo, ele verifica as regiões da memória que não estão sendo referenciadas por nenhuma variável. Toda vez que ele acha uma região da memória alocada e não referenciada, ele limpa essa memória. O que a gente pode fazer, então, para auxiliar nisso? Se eu tenho aqui a alocação feita do objeto produto para P1, eu posso atribuir ao P1 o valor nulo. Esse valor nulo não libera a memória automaticamente, ele apenas deixa a região da memória onde foi alocado o objeto sem nenhuma referência. Então, quando o Garbage Collector for executado, e isso é executado periodicamente pela JVM, ele vai liberar aquela região da memória, completando assim a liberação do objeto.